Volkswagen CrossFox de terceira geração, para você que gosta desse tipo de carro, quer levar ele para sua garagem, mas está na dúvida se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o CrossFox aqui em análise, como eu disse, é na sua terceira geração aqui já equipado com motor 1.6, 16 válvulas, flex manual ano 2015. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 48.676. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 53.021. Mas o que esses dois números aqui nos mostram é que para aquelas condições de uso, de conservação que eu mencionei, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido um pouco abaixo aí da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Assim como as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas, vai gastar aí, em média, R$ 300. Então já no ato da compra, e eu vou considerar que o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, então na pior das hipóteses você vai desembolsar R$ 53.567,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então, para um carro desse, fica em R$ 2.120,84. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que é bem interessante também você pensar em fazer para um carro desse, eu faço sempre aqui uma estimativa para carros de até 10 anos de uso de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Nesse caso fica em R$ 2.651,05, mas tenha em mente que esse aqui é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Também pode variar dependendo da empresa que você fizer uma cotação, se você vai fazer essa cotação também com um corretor de sua confiança. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2020 esse carro estava avaliado em R$ 43.178. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.281, ou 7,6%. É um carro que sim, foi até bem procurado aí no mercado, é sim bem procurado, então acaba que ainda conserva uma alta até expressiva no seu preço comparado com 3 anos atrás. Mas como vocês podem observar, não dá para usarmos essa variação de preço para estimarmos como vai ser o preço dele daqui a 3 anos, porque vivenciamos aí nos últimos anos um cenário bem atípico aí no nosso mercado, né, com valores de carros tendendo a subir muito, na contramão do que deveria ser, né? Os carros deveriam cair um pouco a cada ano, então não dá para fazer essa estimativa com esses valores que temos aí de histórico. Então, vamos somar apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Dessa forma, vai te dar uma despesa média anual de R$ 4.805,55, o que dá por mês R$ 400,46 que você tem que separar ali do seu orçamento mensal para ter um carro desse na sua garagem com toda a documentação regularizada, um possível seguro que você queira fazer. Então, dessa forma, você tem que ter isso em mente, ter na ponta da caneta para não passar sustos aí no seu orçamento mensal. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um CrossFox 1.6 MSI 2015. Mas antes,
eu tenho um recado para você. E o Bate-Papo Automotivo agora também tem um site onde passamos várias informações interessantes sobre vários veículos aí do nosso mercado, ficha técnica completa, falamos de conjunto mecânico, cesta de peças, todas as informações necessárias para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem. E lá no site, inclusive, tem muita coisa além do que eu falo aqui nos vídeos do canal. Então, dá uma conferida lá depois, vou deixar no comentário fixado o link e também na descrição para você dar uma olhada lá, conto com você. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 110. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 438. Kit de velas da NGK, as 4 aqui eu encontrei por R$ 105, preços até bem acessíveis para um motor um pouco mais tecnológico como esse. Já os pneus, medidas aqui são as 205/60/15 para essa versão aventureira. E de fábrica esse carro vinha com pneus de uso misto, então cotei aqui uns Pirelli Scorpion ATR, ficaram por R$ 2.716 os 4 pneus. Preço aí jamais puxado, não é verdade? Óleo de motor, especificação aqui da Volkswagen é a norma VW 508/88. Para explicar melhor sobre essas normas, qual óleo se aplica a cada uma dessas, eu já fiz um vídeo completo sobre o assunto, vou deixar o link na descrição para você conferir depois. Mas aqui é um motor que pega exatos 4 litros com a troca do filtro. E eu cotei um Shell Max Performance 100% sintético API SN, viscosidade size 5W40 que atende a essa norma VW 508/88. Esses 4 litros ficaram por R$ 192. Já a correia de acessórios, esse motor trabalha com uma correia do tipo elástica, que tem uma maior durabilidade. E aqui eu encontrei da Continental, modelo Contitec, por R$ 70 sem tensor inclusa, que é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, encontrei da Gates, com tensor e polia auxiliar por R$ 560. Também aqui é uma correia de maior durabilidade, é um kit que você pode rodar um pouco mais com ele para trocar. No manual de manutenção desse carro vai informar lá a quilometragem correta que você deve seguir. Aqui, é claro, é um kit um pouco mais caro, é um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, a correia naturalmente já é maior, trabalha com um tensor mais um rolamento guia para manter a tensão ideal nessa correia, então é dessa forma. Falando em filtros, encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 53. Filtro de óleo, R$ 117. Curiosamente, o filtro de óleo desse motor é um pouco mais caro se você optar por um da MAN. Já o filtro de combustível, bem acessível, R$ 25. E o filtro de cabine, R$ 21 também aí da Manfilter. Preços, tirando o filtro de óleo, são bem acessíveis. Assim como os amortecedores, aqui eu encontrei os 4 da Monro, modelo A-Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.066. Aqui não tem kits de batentes, coxinhos, coifas, nada disso incluso. O preço só dos 4 amortecedores, mas ainda assim achei bem interessante esse preço, porque para um carro de proposta mais aventureira, costuma ter amortecedores mais bem dimensionados, de código diferente até de outras versões aí do Fox, até que o preço está bem acessível. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, não vamos falar da troca do fluido do câmbio. E eu até recomendo que você pegue um carro desse aí sempre com câmbio manual, porque a sua opção automatizada, né, com aquele câmbio iMotion, dava mais problema, você tem que ter aquele cuidado adicional de troca do fluido hidráulico ali periodicamente, então vá de manual para você não ter maiores problemas. Somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do CrossFox, dá um total de R$ 5.473. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez. Ali no primeiro momento, você pegando um carro desse bem revisado, com as manutenções em dia, bem cuidado, pode ser que você troque ali um óleo com filtro no primeiro momento, mais para frente pode vir ali uns 2 pneus, depois um kit de velas, são custos que você vai tendo ao longo do tempo. Esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato e ver qual tem a cesta de peças mais barata, qual se encaixa melhor aí no seu orçamento. E esses vídeos estão numa playlist completa que eu vou deixar ao final desse vídeo para você conferir, então fique ligado. Mas aqui no CrossFox ainda temos muita coisa para falar. Agora falando aqui de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor flex, porém a gasolina aqui está com preço proporcionalmente empatando em relação ao etanol. Então, cotei aqui com gasolina média de 5,69 o litro aqui na minha região
E esse carro tem um tanque de 50 litros, então fica em R$ 284,50 para enchê-lo. E falando de consumo, peguei aqui dados oficiais de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 7,4 km por litro com etanol, 10,3 com gasolina. Estrada 8,2 no etanol e 10,9 com gasolina. É um carro, infelizmente, de consumo mais elevado e o grande culpado disso são esses pneus mais largos, de uso misto, que naturalmente travam um pouco o desempenho desse carro, reduzem um pouco aquela capacidade de rolamento. São pneus ótimos para uma estrada de terra, porém aqui, se você for fazer uma longa viagem só em asfalto, eu digo que é mais interessante você procurar ali pneus de desenho mais voltado para o asfalto. Se você não usa esse carro muito em estrada de terra, vai melhorar bem o consumo de combustível. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 370 km, com gasolina 515, na estrada com etanol 410 km, com gasolina 545. Também aqui a autonomia está diretamente ligada ao consumo de combustível. Se você consegue reduzir esse consumo de combustível, você naturalmente aumenta a autonomia de viagem, porque o tanque não tem como mexer nele. Então, é dessa forma. Falando aqui de lista de equipamentos de um CrossFox 2015, aqui de série já vem equipado com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com função tilt-down que baixa o espelho direito automaticamente quando você engata a marcha ré para visualizar melhor a guia. Além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal mais freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E ainda tinha os opcionais de bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Então, para um carro compacto, eu diria que tem uma excelente lista de equipamentos, mas que vale muito a pena se você pegar com a maioria desses opcionais disponíveis. Vai te dar muito mais comodidade, conforto, conveniência a bordo, tecnologia embarcada, de quebra também um pouco mais de segurança e, consequentemente, também vai facilitar a sua revenda futura. Ainda falando em equipamentos, agora na parte de som de série vinha com leitor de CD, com entrada USB, cartão de memória e conexão Bluetooth. E tinha opção de você acrescentar o volante multifuncional e uma central multimídia com GPS integrado. Então também, se você pegar com essa central multimídia e os comandos no volante, vai valorizar bastante esse carro na hora da revenda. Falando de conjunto mecânico, um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele já é equipado com os novos motores, então novos, né, da linha Volkswagen, os EA211, ou também chamados aí na época de MSI. Só que fique ligado quando você vê um Fox, ou um Voyage, ou um Gol, ali com aquele MSI escrito na tampa traseira, porque nem sempre aquele MSI escrito quer dizer que ele está usando esse novo motor EA211. A Volkswagen adotou essa nomenclatura MSI primeiro só para esses motores 16 válvulas mais novos, porém depois colocou MSI para todos 1.6 aspirado. Então fique ligado, para saber se é o motor EA211, só abrindo o capô ali e verificando que é um duplo comando de válvulas acionado por correia dentada de longa duração com variador de fase para as válvulas de admissão. Também dá para você verificar pelo documento, né, a potência desse motor, que é de 110 cavalos na gasolina e 120 no etanol a 5.750 RPM. E o torque é de 15,8 kgfm na gasolina e 16,8 no etanol a 4.000 RPM. Esse torque máximo ele chega num giro um pouco mais elevado, mesmo contando com o variador de fase para as válvulas de admissão. Então é um carro que você tem que esticar mais as marchas para ver todo esse desempenho aparecer. Em consequência disso, o consumo também acaba ficando um pouco prejudicado, infelizmente. Não é como nos 8 válvulas, que já tinha todo o torque disponível ali por volta dos 2.500 giros. Claro que tinha menos torque um pouco, mas vinha mais cedo. Esse CrossFox tem um peso de 1.156 kg, então a relação de peso-potência ainda fica em 9,6 kg por cavalo. E o 0 a 100 é feito em 10,2 segundos. São números bem interessantes, não é um carro relativamente pesado, tem uma boa relação de peso-potência, então o 0 a 100 fica ali na casa dos 10 segundos baixo, o que é ótimo, vai entregar um bom desempenho, uma boa resposta, uma boa retomada de velocidade quando você precisar. E a cereja do bolo, na minha opinião, nesse conjunto mecânico é o seu câmbio manual de 6 marchas aqui. É o MQ200 6F, basicamente o mesmo MQ200 de vários veículos da Volkswagen de época, mais antigos, mais novos, só que com uma 6ª marcha extra para
você baixar o giro na estrada e ter uma melhor economia de combustível. Esse câmbio aqui ele joga a favor na economia de combustível sim. Aos 100 km por hora de sexta marcha, o motor vai estar ali por volta das 2.000 rotações por minuto, o que é ótimo para a economia de combustível. Engates justos, leves, precisos, como todo bom câmbio Volkswagen manual. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Aqui, em sua grande maioria, os componentes de suspensão não são tão caros, com exceção de, por exemplo, um coxinho do amortecedor dianteiro que é um pouco mais bem dimensionado para o peso desse carro, então acaba sendo um pouco mais caro. Mas ali buchas de bandeja, bieletas, outros componentes de uma forma geral têm preços aí na média para carros da categoria. Sistema de freios a disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, configuração também mais simples, de manutenção corretiva e preventiva um pouco mais barata, como vimos aqui em alguns componentes de exemplo, né, pastilhas e discos de freio, na média também para a categoria. Direção de assistência elétrica, bem leve em baixas velocidades, ali numa situação de manobra de baliza você vai ter um ótimo conforto. Quando pegar a estrada, aumentar a velocidade, ela vai ficando mais pesada e você tem uma confiança maior também nas curvas. O porta-malas, infelizmente, é pequeno, 280 litros de capacidade. Conta com banco rebatível, mas infelizmente não é bipartido, não tinha essa opção. Porém, ele tem um sistema corrediço que você pode deslocar o encosto um pouco para frente, para trás, para melhorar um pouco essa capacidade de carga se você não estiver levando passageiros no banco traseiro. Só tem que ter cuidado com aquele rebatimento ali do banco traseiro do Fox, que sim, foi corrigido em relação aos mais antigos, já não dá tanto aquele problema de machucar seu dedo, não é verdade? Mas ainda assim você tem que ter uma atenção redobrada quando for fazer esse procedimento de rebater o banco traseiro de um Fox ou um CrossFox. Falando então dos pontos positivos principais de pegar um carro desse, é o seu motor até bem confiável, resistente. Se você cuidar da manutenção preventiva, troca de óleo, filtro ali no tempo correto, correia dentada como manda o manual do proprietário, correia de acessórios também, líquido de arrefecimento, fazer uma troca completa, uma substituição ali e colocar um novo ali da forma também como manda o manual do proprietário, não é um motor que costuma incomodar muito. As maiores reclamações desse motor ao longo dos anos foi com relação a baixar óleo, dependendo ali da quilometragem, do desgaste, geralmente ocasionado por desgaste excessivo em anéis de segmento ou retentores de válvula. Mas é algo que você, fazendo uma leitura periódica ali do nível de óleo, você percebe rapidamente e manda resolver esse problema. Não é algo que aconteceu em todas as unidades, mas algumas passaram por isso, então vale ser mencionado aqui. Motor de bom desempenho, boa lista de equipamentos, como falamos aqui em detalhes, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa altura também, principalmente ali do teto, então para pessoas mais altas vai ser mais fácil de se acomodar no banco traseiro desse carro. Também é um carro de boa altura do solo, então tem um bom vão livre, não deixa esse carro raspar muito ali em lombadas mais altas, é a proposta de um carro de design mais aventureiro, pelo menos que ele seja um pouco mais alto do solo, né? Conta com um banco traseiro corrediço, então é um carro que te dá um pouco mais de versatilidade, de aumentar um pouco a capacidade de carga ou levar passageiros com mais conforto. Por essas e outras razões, é um carro de boa revenda. Fox, CrossFox sempre foram carros aí com uma boa aceitação, boa procura no mercado. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. O consumo de combustível tem a tendência de ser um pouco mais elevado, né? Nessa versão e com pneus de uso misto. Porta-malas ele é pequeno, se você estiver utilizando só aqueles 280 litros ali de capacidade. Também o acabamento não é dos melhores, usa muito plástico duro ali no painel, forros de porta, que com o tempo fazem mais ruído. Ao você passar por uma rua, uma estrada não muito bem pavimentada, vai perceber ali aquelas batidas secas de plástico com plástico. Além disso também, esse carro tem um rolamento de roda traseira um pouco mais caro, ele tem uma construção diferente, tem em si uma boa durabilidade, só que quando você precisar trocar, vai gastar um pouco mais também. Colunas A, que fazem a sustentação ali do para-brisa, são mais largas, o que aumenta aquela área de ponto cego, prejudica um pouco ali numa situação de ultrapassagem ou numa entrada ali em cruzamento, que é algo para você ter uma atenção redobrada. Também é um carro de peças externas um pouco mais caras nessa versão aventureira, aqueles apliques plásticos ali diferenciados para dar aquele visual mais robusto para o carro. Quando você precisar trocar, se precisar trocar uma peça dessa, vai ser mais caro e, consequentemente, também isso tende a encarecer um pouco
o seguro. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do CrossFox, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist completa, como eu prometi, com vários outros vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um CrossFox e um outro carro. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.